paz do Senhor, meus nobres e diletos professores, alunos, você que está conosco já há bastante tempo, sim, o EBD em Síntese Podcast, ó, já existe faz tempo. E cadê você que não se inscreveu? Que não fez um joinha, assim, ó, no nosso canal, ó, Olha aí, ó. olha aí. Olha aí o joinha, ó, ó. Garanto para Tem que se vocês que inscrever. eu garanto para vocês que nós somos o único trio em que um dos nossos participantes tem esse adereço aí. Olha aí. Ó, você é nosso, querido, você é nosso, Olha aí. corações. Sejam bem-vindos de volta. Este que é o seu, o nosso EBD em Síntese Podcast, iniciativa aqui do nosso TENEC, Rio Grande do Norte, nas pessoas do pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente, e também do nosso diretor máximo, né? Pastor Reinaldo Odilo. Estou aqui na bancada com eles, sempre meus companheiros João Felipe e Marco Júnior, a paz do Senhor. A paz do Senhor para você, professor, você aluno que tem nos acompanhado. Chegamos já a quase que o final desta lição, né, deste trimestre. Acredito que será a nossa última aula aqui com vocês deste trimestre, mas vamos lá. Lição 11. Bênção do céu, a paz do Senhor a todos vocês, professores, alunos que estão nos assistindo nesse momento de manhã, de tarde, de noite. Não importa o horário, o que importa é você acompanhar, continuar acompanhando nossas aulas. Assim, não diria aulas, mas uma síntese daquilo que será a sua aula que você irá ministrar lá na escola dominical. Então, fique conosco. Temos coisas maravilhosas a discutir hoje e eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Amém. Lição que tem por tema a importância da fé. Esse tema não sai de moda, esse tema é Nunca crucial na carreira cristã, porque sem fé é o quê, Marquinhos? Sem fé é o quê? impossível agradar ao Senhor. Muito bem, graças a Deus, porque ele nos trouxe aqui para discutir esse tema, um tema maravilhoso. Eu vi aqui uma frase muito utilizada pelos jovens hoje, Marquinhos e João, que é foco, força e fé. Alguém pode pensar até que isso está na Bíblia, mas olha o dedinho, ó. Não, isso é coisa de um cantor de rap, viu? Que fez uma música e agora o povo faz tatuagem, faz um bocado de coisa. Foco, força e fé. Não, isso não está na Bíblia. Pode até ser uma frase bonitinha. O que está na Bíblia é a fé, que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem a fé ninguém pode agradar a Deus, tá? É impossível. Precisamos de fé para a salvação. Precisamos de fé para comunicarmos com Deus, para acreditar nele, nas suas promessas e, mais importante, para chegarmos até o céu, onde ele está nos aguardando. Nossa lição tem três objetivos: definição de fé, tem também o segundo objetivo, mostrar por qual razão a fé é importante para o crente em Jesus e explicar como desenvolver a fé. Sim, porque ela precisa ser desenvolvida, né? Primeiro que ela não é gerada por nós, ela é gerada pelo ouvir da palavra de Deus e ela deve ser desenvolvida. Como introdução, aqui eu queria trazer uma informação interessante para você, caro professor. Isso não está na lição, mas é importante dizer. Primeiro, existe a fé natural, que ela é a fé que todo ser humano tem e que ela, inclusive, ela é importante para o bem-estar da sociedade. A fé natural é a crença nos sistemas de governo, na moeda, crença nas relações, crença nas empresas, nas instituições, e crença natural, portanto, não precisa da Bíblia, não precisa de Deus, mas ela é importante para a manutenção da vida, tá certo? Nosso sistema monetário, por exemplo, é um sistema de crença. Se você não sabia, fique sabendo, porque antes você tinha uma moeda pautada numa reserva de ouro. Hoje em dia nem existe mais isso.
Eles emitem o papel moeda e você acredita que aquele pedaço de papel tem valor. Isso é um tipo de crença, né? Está associado à fé natural. Mas em Efésios 2:8 está escrito, né, que isso daí é o que faz a gente ser salvo, né, pela graça, é a fé para salvação. Já é um segundo tipo de fé. E tem um terceiro tipo de fé, que é fé em operação, e eu ainda destaco o dom da fé, né? Então, são tipos de fé: a fé natural, a fé para a salvação, a fé em operação, e também está ligada ao dom da fé, 1 Coríntios 12, versículo 9. Então, nós temos a fé natural e temos os tipos de fé sobrenatural, tá certo? Isso é importante dizer para os alunos, porque a lição não chega nesse ponto, né, Marquinhos? Com certeza. E falando sobre fé, eu acho muito interessante que a gente analisando a reforma protestante lá atrás, é, vivendo um contexto de indulgências, de tantos artífices para que a fé daquelas pessoas daquele tempo fosse ativada, como a gente diz, eles enfeitavam pavão demais. Mas aí, certa vez, Lutero, muito preocupado com isso, seu coração estava angustiado, que ele olhava ao seu redor e via, literalmente, que as pessoas elas colocavam a sua crença, vamos dizer assim, naquilo que elas podiam controlar, porque na verdade a indulgência ou qualquer outra coisa que eles tinham dava a eles garantia do que eles poderiam viver no futuro. E não é que a fé que nós temos não nos garanta isso, mas a fé que nós temos e exercitamos, ela aponta mais para uma pessoa do que para as coisas. Então, por isso que quando ele leu em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o coração dele se acalmou, porque ele leu: o justo viverá pela fé. Então, nós vivemos por fé. Paulo disse que nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, que cremos. E em se tratando disso, João, a gente tem, vamos dizer, uma fresta de conceituação do que seja a fé. Mas, literalmente, a fé não se define conceitualmente. Não tem assim, uma definição correta, precisa, absoluta para a fé. Não é verdade, João? Exatamente, exatamente, Marquinho. E a gente vê que, geralmente, quando a gente pergunta assim, o que é fé? As pessoas já vêm com aquela resposta pronta que está lá em Hebreus, né? Que fala que a fé é o firme fundamento daquelas... Mas, às vezes, a gente repete apenas aquilo que a gente escutou e a gente não para entender realmente o que é fé. E eu acho que, como essa parte introdutória, é interessante lembrar que as palavras que eram utilizadas para fé no Antigo e no Novo Testamento são palavras totalmente diferentes e que trazem aplicações diferentes. Quando você fala no Antigo Testamento, a gente tinha a palavra sendo usada ali para dar ideia de fé, porque não existia realmente essa ideia de fé como a gente usa hoje, né? Que é uma ideia muito ampla, muito... A palavra utilizada, que era emuná, se referia à questão de você ser fiel, você ter fidelidade àquilo que estava escrito nas Escrituras. O que tinha nas Escrituras, e se você vivesse conforme aquilo que estava escrito, então você tinha emuná. Você confirmava com a sua vida aquilo que as Escrituras diziam. Então, isso era emuná. Já quando a gente vê no Novo Testamento, a gente vê a palavra pistis, que significa confirmar algum fato ou ter confiança em alguém que passa confiança. Então a gente já vê que o sentido muda um pouco de ser uma fé mais prática, que era no Antigo Testamento, que se você demonstrasse que seguia sua vida pautada nas Escrituras, então você tinha emuná. E agora traz mais o conceito de você realmente acreditar, você ter esperança em algo ou em alguém, e você acreditar que aquilo dali é um fato. E não necessariamente porque você está vendo, porque também a gente sabe
que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a esperança naquilo que se vê não é esperança. Mas a partir do momento que você acredita e espera naquilo que você não vê, aí sim a fé ela é provada. Pois é, João, e o fundamento, e este fundamento que nós temos de fé, ele não pode, não tem um conceito, é mais uma pessoa que explica a fé. O próprio Deus explica toda a questão da fé, que você bem falou, é fidelidade, a questão da fé, que vem do grego, do piste, do latim, na verdade, é questão de fidelidade. Fidelidade a quê? Ao que você tem por convicção, ou aquilo que foi lhe entregue por convicção. Foi escrito que nós não vivemos por vista, vivemos por fé, mas você vê que de todos os exemplos que o Senhor vem utilizando, vamos dizer assim, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no Antigo Testamento Deus dizia: olha, eu fiz isso, eu derrotei os egípcios, como foi no caso dos hebreus. Lá no livro de Juízes, a todo instante Deus fazia questão de lembrar aos israelitas: eu destruí os egípcios, eu lhes dei vitória diante desses reis, eu fiz isso, eu suscitei pragas aos egípcios, eu fiz com que vocês fossem vitoriosos, dei vitórias exuberantes para vocês. Então, Deus se faz presente através dos seus feitos. Através desses feitos, foi imputada aos hebreus um tipo de fé na crença do Deus que faz coisas extraordinárias. Ponto. No Novo Testamento, já temos uma visão totalmente diversificada, diversa. Não é diferente, mas é uma visão a mais daquilo que significa fé. Jesus mesmo, ele vem trazendo o ideal de fé de um modo diferente. Ele vem trazendo o ideal de fé enxertado no coração, com uma convicção máxima de que você não precisa ver para crer. Você precisa apenas crer. Ele disse a Tomé: olha, Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. É isso que a fé nos leva a fazer, a exercitar a crença. Como João falou, Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso não se trata de definição. Isso trata da Bíblia, do escritor aos Hebreus, dizendo que a fé aponta para o que nós cremos, não necessariamente o que, mas que nós cremos. Em quem nós cremos? Apesar daquilo que nós não conseguimos ver e apesar do tempo que as coisas demorem para acontecer. Marquinhos, João, a gente fala sempre Hebreus, mas eu vou puxar aqui o que eu chamaria de primeira definição de fé para mim, que é do livro mais antigo, da livro considerado mais antigo, é o livro de Jó. E ele Jó. diz, Jó 19, né? Capítulo 19, versículo 25, para mim é uma excelente definição de fé. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. A fé é saber. A fé é crer no sentido de acreditar ou dar crédito. Quem tem fé simplesmente sabe. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou buscar minhas filhas na escola. E eu não pergunto para elas: vocês acreditam que papai vai buscar vocês? Elas sabem. Elas só esperam. Quando chega no horário, elas estão lá no portão, porque elas sabem que eu estarei lá. Elas não ficam: será que meu pai vem hoje? Será que a gente vai ficar muito tempo esperando? Elas simplesmente sabem. Então, Jó, ele diz isso para Deus. Note, num tempo em que as pessoas tinham a necessidade da crença no concreto, naquilo que foi visto, comprovado, naquilo que foi mostrado por Deus, né? Então, ainda num tempo muito remoto, que era o caso de Jó, ele dizia: não, eu sei, eu sei, eu simplesmente sei. Então, a fé, ela está associado não a acreditar, ela está associado à certeza, simplesmente saber de alguma coisa, né? Você nem questiona a possibilidade de não ser, porque aquilo é tão concreto para você que você simplesmente sabe que vai dar certo e tal. Então, você tem a definição de fé
de uma forma heterodoxa, né? Nós fizemos aqui, a gente foi por outros caminhos e eu achei muito interessante isso por parte de vocês também. A gente sabe que tem os tipos de fé, a gente sabe que tem a definição de fé. A verdade é que é difícil conceituar a fé. Na verdade, é bem complexo, né? E principalmente você falar para um adolescente aí de 13 anos, 14, falar sobre fé. E a gente sabe também que ela é gerada. A fé, do ponto de vista espiritual, né, a crença em Deus, ela precisa ser gerada. Ela não é natural. A gente viu a distinção da fé natural para a fé que é gerada para a salvação. Note que o próprio Deus gera em nós essa fé necessária para a salvação e ela só é possível através da leitura, do estudo das Escrituras. Ela não vem de forma natural. Daí a importância de nós Então, pregarmos, né? Anunciarmos a palavra de Deus, etc. Raniel, Diga, Marquinhos. então vai aí uma pergunta que eu acho que todos estão querendo saber, que estão nos assistindo aqui nesse momento. Então, de que depende essa certeza? De que depende essa certeza? Porque a gente fala sobre a questão do ter certeza, do acreditar, você fala do contato com a palavra de Deus. Então, é possível dizer que quando nós vamos nos aproximando mais de Deus, essa certeza fica mais latente? É possível. Eu acredito que sim. E acredito que o que, você disse, do que depende, eu acredito que seja da confiabilidade dele e não da minha. Está mais associado à confiabilidade dele. Né? Por Exatamente. exemplo, em que moeda você acredita mais no mundo, Marquinhos? Qual moeda você acredita mais? No real? Não, Na libra esterlina? Qual moeda passa mais credibilidade? rapaz, eu acho que entre Libra, euro, dólar, essas três. Muito bem. Por quê? Porque esses países são potências, porque eles têm reservas, porque eles dominam o mundo, porque a moeda deles circula no mundo todo, é aceita em qualquer lugar. Então, você simplesmente acredita naquela moeda, por isso que o valor dela nunca cai, né? Então, é uma comparação muito pequena diante de Deus, mas por que eu confio em Deus? Porque ele é confiável, porque ninguém é como Exatamente. ele, Quando, porque ele quando, é sólido, né? quando eu tento explicar, Daniel, aqui para o pessoal sobre essa questão de fé, quando a gente está discutindo, eu falo muito sobre essa questão da confiança mesmo, porque é isso que a fé traz. Porque, ó, se você está na fila de um banco e você percebe que você esqueceu um cartão, você olha a sua carteira, tem dinheiro, mas você esqueceu o cartão para sacar aquele dinheiro. O dinheiro que está na sua carteira, você vai entregar para um desconhecido na fila do banco e vai no carro buscar a carteira? Não vai. Por quê? Porque você não o conhece. Ele é um desconhecido e você não tem confiança na pessoa que você está entregando. Mas a partir do momento que eu me achego àquela pessoa, que eu conheço mais daquela pessoa, que eu vou atrás de entender sobre a confiabilidade daquela pessoa, aí sim que eu começo a depositar a minha fé naquela pessoa. E com Deus é do mesmo jeito, porque a gente vai, começa a conhecer ele, ele sempre foi confiável. Só que a nossa fé depende do quanto é que a gente compreende essa confiabilidade dele. E isso só é a partir de quando a gente começa a se tornar mais íntimo. Porque aí, quanto mais íntimo eu me chego a Deus, quanto mais eu me chego a Deus, mais eu entendo a confiabilidade dele. E aí eu entrego tudo, a ponto de entregar minhas próprios sonhos e vida nas mãos dele e saber que ele vai cuidar de tudo. Então, isso Então, depende também é muito exatamente do isso, quanto né, que eu João? compreendo. A confiabilidade da pessoa do Senhor, né? Ele é confiável. Então, a gente tem, ponto 2 da lição, a gente tem a salvação pela fé. Como é que eu vou ser salvo, Marco Júnior? É baseado em que a minha salvação? Ah, ok, é Verdade. baseado em Deus, né? É baseado em Deus, ok. Mas como é que eu sei que eu vou ser salvo? Ele merece essa confiança toda? Eu estou depositando tudo nele, né? Você deposita tudo em alguém
E assim, é uma questão de reciprocidade, né? Por exemplo, o adolescente ele tem amigos e a questão da reciprocidade na amizade é muito importante em todas as relações, sejam elas de pessoas dentro da igreja, da congregação, sejam elas no trabalho. É muito bom. Raniel trabalha aí com engenharia, com obras, e sabe que a reciprocidade nesse meio é muito boa. Então, nós só poderemos entender o que nós fazemos para Deus quando entendermos o que ele fez por nós. Isso encontra-se lá em João 3,16, texto áureo da Bíblia. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus deu através do seu excelentíssimo amor supera muito, com certeza, aquilo que nós entregamos para ele aqui na Terra, mas é um exemplo de que a gente está sendo alvo, muito embora que essa reciprocidade não seja plena ou suficiente, mas que nós estamos sendo alvo daquilo que o Senhor fez por nós, enviando seu Filho para que nele crescemos, para que a vinda dele, e é a partir de Cristo que nós poderemos ter gerado dentro dos nossos corações a fé perfeita, a confiança em Cristo, ou a confiabilidade do sacrifício de Cristo, como nosso irmão Raniel falou, é o que nos dá a certeza. Nós cantamos o hino 545 da harpa, e é muito bonito, e a mensagem é essa, porque ele vive. A confiabilidade de que ele ressuscitou, a certeza de que ele ressuscitou, a verdade de que ele ressuscitou, é que nos dá a certeza de que nós podemos crer que há um amanhã esperando por nós, e esse amanhã, ele não tem prazo de validade para acabar. Esse amanhã é eterno. Marquinhos, você falou uma coisa interessantíssima. Nós confiamos na nossa salvação pelo que ele deu e pelo que ele fez. É concreto, é real, né? Eu quero ler aqui Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É um selo, né? Quando a gente quer um documento oficial, né, Marquinhos, a gente coloca um selo. Versículo 14. O Ou a qual gente é coloca um o selo, coloca um penhor da anel. nossa herança, né? É, aqui, ó. O qual é o penhor. Olha essa expressão. O penhor. Você já for em casa de penhores, você penhora alguma coisa, é uma garantia. Eu estou lhe entregando isso como garantia, né? Então ele diz: o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Nós somos adquiridos por ele, ele pagou por nós. E ele É deixou um verdade. penhor, uma garantia que é o Espírito Santo para o louvor da sua glória. Então, observe que ele tem toda uma legalidade. Marco Júnior, que gosta dessa parte, né, Marquinhos? Que estuda aí direito e tal. Eu fui olhar por curiosidade, viu, Marquinhos? A lei da fé pública é a lei 8.935 de 1994, é que institui a lei da fé pública. O que é isso, Raniel? É que se eu quero que um documento tenha validade em território nacional, eu vou a um cartório ou a um funcionário público de um órgão, de uma autarquia, alguma coisa assim. E quando aquele funcionário assina o meu documento, aquele documento tem autenticidade, validade, aquele documento é oficial e ele tem poder. Ou seja, uma escritura pública, né? Eu escriturei um apartamento, uma casa, o tabelião, né, que é o agente público credenciado, autorizado, ele detém a fé pública para assinar o documento. Aquele documento vale a qualquer tempo, em qualquer parte do território nacional. Assim, Deus o nosso viver tem uma herança para nós, a nossa salvação. Isso ninguém tira em nenhum lugar do universo. Não vale só no Brasil, não. Vale que há uma garantia.
E Tiago, quando ele escreve capítulo 2, ele começa a falar da fé na ação, né, na sua. Vamos lá, se você tem fé mesmo, vamos ver o que você faz, porque ele, o Senhor, ele já fez. Mas o que você faz é o que me diz se a sua fé é viva ou se ela é morta. E ele começa a falar das obras, não como aquilo que opera a salvação, mas aquilo que demonstra a fé que você tem. E aí ele começa a discorrer, né, Tiago capítulo 2, ele começa a discorrer sobre como identificar uma fé genuína. Ela se mostra em obras, né? Obras de salvação, obras que nos impulsionam a coisas boas, né? A parte 2 fala sobre isso. E a parte 3 da lição, nosso objetivo não é ministrar aula, é só comentar. Nós temos aí o desenvolvimento dessa fé. Nós já entendemos o conceito, já entendemos que ela é baseada numa promessa, que ela foi penhorada por Deus, que ela se mostra nas nossas ações, e agora nós vamos entender que é possível desenvolvê-la, né, João Felipe? Exatamente. E bem baseado, esse ponto de desenvolver a fé vem muito baseado naquela parte introdutória que a gente falou aqui. E Tiago, eu acho que muita gente diz assim, não, Tiago diz que a fé, a salvação é por obras, e Paulo diz que é pela fé. E ficam nessa confusão, mas não, Tiago ele conseguiu deixar um negócio muito explicado sobre aquilo que a gente falou no início. Ele disse, sabe como é que a sua pistes é validada, sua confiança é validada, seguindo conforme a emuná, porque você tem que mostrar uma coisa prática para Como é poder a que aquela palavra, João? confiança, emuná, a pistes, ela tem que, esse não tem pigarro na garganta não, nem venha. Emuná, emuná é bem simples assim. Mas ele traz muito essa questão e ele vai falar várias vezes como você desenvolve essa fé. E nessa desenvoltura da fé, você tem que demonstrar uma emuná, viver de conforme a Escritura, assim como Jesus diz, olha, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também, semelhante a este primeiro, é amar o próximo como a você mesmo. Então, se você segue aquilo que está lá na Escritura e você demonstra as obras, não só boas ações, como algumas outras religiões têm em mente, né, que se fizer boas ações e são baseadas só em boas ações, mas é boas ações com a verdadeira validação daquele que estabeleceu os princípios. E a gente confiando nele, a gente começa a desenvolver em nós esse aumento da fé. Veja que quando ele botava os discípulos, do jeito que Jesus ele ensinava a fé aos discípulos, era um jeito bem imponente, porque ele falava sobre fé, sobre confiança, e logo depois jogava o pessoal no meio de um mar tempestuoso, com ondas altíssimas e o barco quase afundando. E ele olhando lá de cima do monte, porque a Bíblia diz que quando ele viu a aperreio dos discípulos, aí que ele desceu e foi até o encontro. Mas ele precisava criar o cenário perfeito para criar aquele ensinamento ali sobre a confiança. Jesus não tinha dito que eles fossem, então eles confiando na palavra de Jesus, eles foram. Mas essa confiança começou a ser questionada a partir do momento que a situação mudou. A situação não estava mais tão favorável a eles. Então, Jesus disse, queria mostrar ali que, independente da situação, a confiança inicial que a pessoa tem no momento de pico de fé, como a gente chama de vez em quando, né? Aquela pessoa fez aquilo dali num salto de fé, num pico de fé, mas isso precisa ser constante. É Muito interessante bem. que Jesus, ele dá um exemplo máximo sobre isso, lá em Mateus capítulo 13, sobre como é que é o crescimento da fé. Ele faz uma alusão ao grão de mostarda, mas resumindo basicamente o que Jesus disse basicamente assim: a fé é como o grão que você planta.
e que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A fé, muito embora ela varie de pessoa para pessoa, ela sempre irá crescer de uma forma, ela sempre terá a sua gênese de uma forma diminuta, pequena, de uma forma bem peculiar, mínima, e ela vai começar a crescer. Mas o que é que vai ocasionar o crescimento dessa fé? As chuvas, os ventos, o sol, o frio, tudo que gira em torno do ambiente, passando, traduzindo isso para você falar para o adolescente, a fé, ela vai crescendo à medida que nós vamos tendo experiências com Deus, das mais diversas formas possíveis. Por isso que a permanência da fé dentro dos nossos corações depende muito do relacionamento que nós temos com aquele que é o autor da fé. Depende muito do relacionamento. Na verdade, toda a nossa vida cristã, você pode passar isso para o seu adolescente, depende de relacionamento. A base daquilo que nós vamos vivenciar é relacionamento. O que é que nós vamos fazer lá na eternidade? Exercer o quê? Comunhão. Comunhão é o quê? Relacionamento. O que é que a Bíblia nos exorta a fazermos aqui, como já foi falado no tópico anterior, sobre o que Tiago diz, que nós precisamos ter aqui? São frutos a partir da fé que nós dizemos que temos. Se eu sou salvo, produzirei frutos dignos para que o mundo veja que eu realmente sou salvo em Cristo Jesus. A fé aponta para o relacionamento. A fé aponta para a identidade que nós possuímos. A fé aponta para a essência que o Senhor colocou em nós na pessoa do Espírito Santo. Anel falou aqui do penhor. Se serve de dica pedagógica para você, faz uma pergunta para os adolescentes, que seja até da geração Z, não é, João? Esse negócio de casa de penhor já é da geração Z, não é? Então você vai lá, Exatamente. você pergunta para os adolescentes se eles sabem o que é casa de penhor, aí você vai deixando eles dissertarem sobre o que eles sabem ou o que acham que sabem. Com certeza eles vão recorrer ao celular, mas não deixa eles olhar o celular, não. Deixa eles pensarem. Então, isso é o que nós precisamos entender, que a fé aponta para o relacionamento. Principalmente, olhe só, como o relacionamento é perfeito e necessário. A Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Imperdoável. Então, veja só que o Senhor nos exorta ao relacionamento com Ele para que a nossa fé seja vista, seja reconhecida e seja replicada. Você acha que aquele. Eu vou imitar você, João. Lá em Atos 2:42, tem uma palavra muito maravilhosa. Eu até falei para os adolescentes na última aula que nós ministramos na Central. É um trava-língua. Naquela parte, e perseveravam. Olha, perseveravam. Essa palavra perseverar no grego é prostarkerontes, que significa transferir. Eles perseveravam, ou seja, eles continuavam transferindo o quê? O ensino da palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Princípios basilares da igreja que mantêm os olhos do mundo atentos para a igreja e provando para que há uma igreja que tem a essência do céu, mesmo estando aqui na terra. E sabe, Marquinho, sobre essa questão, Marquinho, Raniel, do desenvolvimento da fé, é muito importante a gente lembrar que a gente tem que também parar com essa questão de ser sensitivo, sabe? De certas coisas.
Porque o pessoal faz, às vezes, eu tô sentindo que isso assim, eu tô sentindo que não sei o quê, e é um sentimento, e é um negócio. A fé, ela não se baseia nisso, porque o coração do homem é extremamente enganoso. Verdade. Então, lembre-se, e se você conseguir frisar isso com seus adolescentes, que a fé, ela não dispensa a prudência também. Porque não é porque eu digo que eu tenho fé que eu vou ficar me jogando de qualquer canto e dizer não, mas como Satanás fez com Jesus, não, mas você não crê que a Bíblia diz ali que ele vai mandar anjos ao seu respeito? Você tem que ter cuidado também, né? Porque a fé, ela é conforme aquilo que no que você confia em Deus, como a gente sempre falou aqui nessas coisas. Mas também tem coisas que você não pode misturar, porque a fé genuína ela não permite que você saia por aí fazendo atos de loucura, achando que Deus vai assinar embaixo. Porque o confiável é Deus, não é o seu coração, nem você. Então, entenda que atos de fé são totalmente diferentes também de atos de loucura, como certas pessoas às vezes fazem. A fé, ela não dispensa a prudência que a gente precisa ter, porque isso também é um princípio estabelecido por Deus. Muito bem, Marcos, João, vocês colocaram questões interessantes. Você lembrou bem, João, tá aqui na lição sobre sentimentos, né? Não misturar fé com sentimentos, né? E Marquinho também lembrou bem a questão do grão de mostarda. Essas duas coisinhas assim para a gente encerrar, essa é a minha consideração final. Eu queria frisar aqui, citar dois versículos, Zacarias 4:10, que tem uma frase que me chama a atenção, que diz: Não despreze o dia das coisas pequenas. E Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19, que compara a mostarda, ou o grão de mostarda, ao reino de Deus. Observem, quando o livro de Mateus também fala isso, tá? Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 13, coincidentemente. Eles falam uma citação de Jesus a respeito da fé e comparando com o grão de mostarda. E diz que o grão de mostarda é o menor de todas as hortaliças, né? E depois cresce e vira uma planta muito grande. Só que a gente costuma se prender ao tamanho da semente, e ele não estava falando, Marco Júnior, João, sobre o tamanho. Olha, pode ser uma fé bem pequenininha que vai dar certo. Não era isso que ele estava querendo dizer. Ele não estava falando do tamanho. Ele estava falando da natureza da semente, tá? Nunca esqueçam disso. Quando eu digo que é como um grão de mostarda, você pode até levar, é fácil de comprar no supermercado, você levar um grãozinho de mostarda para os meninos verem. Mas o que ele quis dizer é, o grão de mostarda, ele está destinado a crescer e virar uma planta. Ou seja, a natureza do grão é dar origem a uma planta gigante. Então, se você coloca ela no solo, nas condições certas, não adianta, aquilo vai virar uma planta. Ou seja, a natureza da fé é crescer. A tendência da fé é prosperar. O que a fé gera dentro de nós é o reino. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: pega essa semente, coloca no teu coração, e coloca o sol da justiça, coloca a água do Espírito, tá entendendo? E isso vai virar o reino. Não tem para onde correr, não vai dar outra coisa. Então, não foque no tamanho, foque no resultado, foque na natureza da semente, que está destinada a virar uma bela de uma planta. Não era isso que ele estava querendo dizer quando falou do grão de mostarda. Então, é sobre isso que a gente precisa falar para encerrar a lição, né? Frisar que não é questão de sentimento, de achismo, isso é baseado na palavra, e frisar também que ela está destinada a crescer. Uma fé precisa crescer, precisa amadurecer. Lá em Tiago 2 e versículo 22, ele usa o termo aperfeiçoar.
aperfeiçoado. Ou seja, ela começa pequeno, com as pequenas coisas, com o aprendizado, etc. E aquilo vai se aperfeiçoando e eu vou percebendo pelas obras, pelo o que você desenvolveu no reino, demonstra a natureza da fé que Deus implantou em você, que a semente veio dele, né? Então, com isso, eu encerro aqui o meu comentário, agradecendo a Deus por mais uma lição que estivemos juntos aqui e passo também para as considerações finais dos meus grandes amigos Marco Júnior e João Felipe. Glória a Deus por tudo, meus irmãos. A gente se sente muito satisfeito de estar aqui. A nossa última participação nessa série de lições acerca da história da salvação. E eu tenho certeza que tivemos várias experiências maravilhosas aqui com os irmãos e com certeza vocês que estão nos assistindo tiveram com os demais professores que ministraram aqui a síntese das nossas lições. Então, a única certeza que nós precisamos ter é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Alcançar misericórdia, livramento daquilo que eu mereço. Alcançar graça, favor imerecido. Tudo isso é gerado nas nossas vidas, através da fé genuína que só a pessoa de Jesus e o seu sacrifício são capazes de gerar nos nossos corações. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu queria trazer minha mensagem final aqui com as palavras da nossa comentarista, Thaís, que ela diz assim no tópico 3, subtópico 3 do tópico 2. O que seria de Abraão, Moisés, Davi e Paulo sem a fé? Resposta: seriam homens que nunca experimentaram o melhor de Deus, mas como eram homens de fé, o Senhor escreveu os seus nomes na história. A gente, no período da adolescência, nossa juventude, a gente quer muito deixar um legado, pensar nisso, o que eu vou fazer de importante na minha vida. E às vezes o que a gente precisa não é se esforçar tanto e se preocupar tanto com uma coisa que a gente não tem o controle, que é sobre o nosso futuro. É acreditar que Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Porque isso diminui nossa ansiedade, a gente lança sobre ele nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós. A gente também entende que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E como é que eu consigo ser esse homem bom? Tendo a fé genuína e essa fé gerando obras. E essas obras vão demonstrar que eu estou aprendendo com aquilo que foi escrito. Então, todos esses homens da Bíblia eles tiveram que ter o pontapé inicial de acreditar naquilo que o Senhor disse a eles. E eles vivenciaram grandes coisas a ponto de estarem na galeria da fé. Imagina aí se essa Galeria da Fé fosse escrita daqui a 50 anos, será que o nosso nome está sendo escrito lá, hein? É, eu, eu fico feliz porque eu sei que o de nós três vai estar lá. Pelo menos no livro da vida eu garanto que está. Gente, É. tá aqui, ó, Essa daí é a luta. atual e essa daqui é a próxima. Já está na próxima, Marquinhos. Muito bem. É, Você já está acelerado. Calma, ainda tem a 12 e a 13. para Calma aí. instigar aí os nossos irmãos a já adquirirem suas lições para já irem Já ir estudando. comprando. Muito bem, gente. A paz do Senhor a todos. Obrigado, Marcos Júnior. Obrigado, João Felipe, o sorriso mais belo da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. E com isso, nós nos despedimos, desejando uma bênção de Deus maravilhosa na tua aula, no teu ministério, com os teus alunos e com a tua família também. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.